Para a gente entender melhor quais são os malefícios do uso aí do cigarro eletrônico, a gente conversa agora também com o Dr. Ronaldo Macedo, ele que é médico pneumologista, fala conosco aqui no estúdio CBN. Oi, doutor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, doutor, quando a gente fala do uso do cigarro eletrônico, é claro que existem aí prejuízos para a saúde de quem utiliza, mas falando dessa utilização em espaços públicos, né, que foi agora proibida em Limeira. Quem está no mesmo ambiente também tem prejuízos com a utilização do cigarro eletrônico? Bem, provavelmente sim. O cigarro eletrônico, nós estamos iniciando aí os estudos, tem poucos estudos quanto ao tabagismo passivo em relação a ele, mas o mais provável é que sim, assim como o cigarro convencional. Além disso, o fato de você proibir nos locais públicos, você vai inibir o uso dessa substância, o que, se nós pegarmos ali um paralelo com o cigarro convencional, lá atrás, quando houve a lei que proibiu, restringiu os locais de uso, né, do cigarro convencional, isso foi um marco no combate ao tabagismo, né? Então, eu acredito que essa também é uma medida bastante importante para a gente diminuir e evitar, né, se possível, o uso do cigarro eletrônico, que é um dispositivo assim, que traz muito malefício. Assim, não há nenhum benefício no uso do cigarro eletrônico. Por exemplo, doutor Ronaldo, a pessoa, às vezes, ela troca o cigarro comum pelo eletrônico na tentativa de parar, porque acha que tem menos substâncias. Isso faz algum sentido? Hoje não faz mais. Quando o cigarro eletrônico ele foi inventado lá atrás, com esse intuito, né, do auxílio da parada, mas aos poucos foi se vendo que não faz sentido. Primeiro, que o paciente continua viciado na nicotina, porque o cigarro eletrônico ele tem nicotina. E não só ele tem nicotina, como ele tem uma quantidade de nicotina muito maior, muitas vezes, do que o cigarro convencional. E a utilização dele vai trazer tanto prejuízo quanto do cigarro convencional. Então, você vai estar trocando uma coisa por outra e vai continuar com os malefícios, ou seja, com risco aumentado de doença pulmonar, com risco aumentado de câncer, entre problemas cardíacos. Então, na verdade, não faz o menor sentido hoje você trocar cigarro convencional por eletrônico, nem o cigarro convencional por qualquer outro vício, né? O ideal é a parada do cigarro e não substituir dispositivos. Doutor, o cigarro eletrônico ele tem, além da nicotina, como o senhor explicou, outras substâncias, né, que também são perigosas para a saúde. Aí, nesse caso, esses malefícios causados pelo cigarro eletrônico, eles avançam de forma mais rápida até do que quando a gente compara com o cigarro tradicional, por exemplo? Isso ainda está em estudo. A gente sabe certo. Que os fluidos que estão no cigarro eletrônico, ele tem diversas substâncias. E essas substâncias, quando são vaporizadas e são inaladas, nós não sabemos ainda exatamente o que vai acontecer no pulmão. Provavelmente vai causar novos problemas, ou seja, novas doenças. Já houve o aparecimento de uma nova doença chamada EVALI, que foi vista primeiramente nos Estados Unidos, que é exclusiva do cigarro eletrônico, por conta de algumas substâncias que contém no fluido do cigarro eletrônico. Provavelmente novas doenças vão ser encontradas, além das doenças tradicionais, como enfisema, como alergias respiratórias. Então, é um grande problema esses fluidos, essas substâncias. E muitas vezes, como nós estamos vendo o tabagismo iniciar mais cedo, numa quantidade maior, os adolescentes utilizando o cigarro eletrônico, o mais provável é que nós vamos ver as doenças iniciando mais cedo, o que é um grande problema. E o fato de ele ainda não ser legalizado no Brasil, de ter a venda proibida, pode fazer também com que qualquer substância esteja dentro de um vaporizador desse, doutor? Exato. Hoje nós não temos o controle do que vai nesse fluido. Tanto que você não tem, por exemplo, se você pegar um cigarro eletrônico, não tem uma embalagem dizendo, contém determinada substância, quantidade X da substância. Muitas vezes nós não sabemos exatamente o que contém esse cigarro eletrônico. Não há uma fiscalização do que há nesse fluido. São vários fluidos. Às vezes, por exemplo, tem cigarros eletrônicos que o fluido é vendido separadamente, e aí você carrega esse cigarro.
Então, assim, é de um malefício e, principalmente, na minha opinião, o grande problema é que ele atrai adolescentes. Pelo cheiro, por não ter o cheiro do cigarro convencional, pelo sabor, por ser uma coisa com aspecto tecnológico. Ou seja, nós estamos criando uma nova geração de viciados em nicotina. Uma coisa que a gente estava combatendo de forma tão eficiente, está voltando para trás. Isso é uma coisa terrível, na verdade, que está acontecendo. Essa dependência causada pelo cigarro eletrônico, especialmente aí falando dos jovens, né, doutor, ela pode ser até mais difícil de ser tratada? Com certeza. O cigarro eletrônico, ele contém um sal de nicotina diferente da nicotina presente no cigarro convencional. Esse sal de nicotina, além dele ser mais concentrado, ele é mais viciante, e já tem estudos mostrando que principalmente para o cérebro do adolescente, do jovem, é muito mais perigoso, é um vício muito mais difícil. Eu tenho aqui no consultório jovens que falam assim, eu chego a acordar à noite para consumir o cigarro, eu acordo, consumo e vou dormir. Tamanho é o vício. Ele não consegue, por exemplo, exercer uma atividade na escola sem estar pegando aquele cigarro e inalando. Então, realmente, o vício, o sal de nicotina presente no cigarro eletrônico, ele é extremamente viciante e extremamente perigoso. Doutor Ronaldo, o senhor é pneumologista, mas a gente sabe dos efeitos, por exemplo, do cigarro comum, que é tão estudado, não só para os pulmões, mas também para o coração, para a garganta. O cigarro eletrônico, ele poderia diferenciar alguma coisa nesse caso, ou o estudo ainda é muito... está no início ainda? Em relação a doenças cardíacas, ainda está no início, mas o mais provável é que sim, que também tem prejuízo nesse aspecto. Por exemplo, elevação de pressão arterial, entre outras coisas. Garganta, com certeza, isso já está provado, assim como o pulmão, você vai ter um efeito maléfico na garganta, nas vias aéreas superiores. Ou seja, nós não temos nada de melhor, vamos dizer assim, em relação ao cigarro eletrônico, ao contrário. E o mais interessante, se você pegar, a quantidade que é inalado por um jovem ao longo do dia é muito maior do que uma quantidade de um cigarro convencional. Até pela forma, não queima na hora que inala a frio, né? Você tem um sabor, você tem ainda uma aceitação num ambiente, principalmente porque não tem aquele cheiro desagradável do cigarro. Então se criou um dispositivo que se tornou mais aceito, tirou aquelas coisas que o jovem não gostava, né? O cheiro que Sim. deixava na mão, que deixava no cabelo, e isso é um problema. Doutor, a partir do momento que o jovem já teve, né, o contato com o cigarro eletrônico, já é criada ali uma dependência, né? Como é que pode ser feito o tratamento para que esse jovem consiga deixar esse vício, esse hábito? Existe já algum tratamento específico, né, inovador no mercado para isso? Inovador não existe. O que existe, hoje nós tratamos a dependência ao cigarro eletrônico da mesma forma que nós tratamos o cigarro convencional. Com psicoterapia, com acompanhamento, com médico pneumologista especializado em cessação de tabagismo. Existem remédios que podem auxiliar principalmente na abstinência à nicotina, tá? Seja remédios por boca, seja adesivos de nicotina, as gomas também de nicotina, para evitar a abstinência, porque a gente vê muita abstinência nesses casos. Então, assim, ainda no mesmo padrão que a gente utiliza para a cessação do tabagismo, a gente utiliza no tabagismo eletrônico também. E a conscientização do quanto faz mal, porque ele, na verdade, ele parece inofensivo por um sabor gostoso, por uma aparência mais bonita, mas, na verdade, ele não só não é bom, como ele causa muitas coisas ruins e uma dependência muito grande. Alerta importante, então, que o Dr. Ronaldo Macedo, ele que é médico pneumologista, traz pra gente em relação ao cigarro eletrônico. Doutor, muito obrigada, viu, pelas explicações, pela sua participação aqui com a gente. Uma ótima tarde. Obrigado pelo convite, boa tarde. Boa tarde, doutor Ronaldo. Agora 3h54, último intervalo aqui no Estúdio CBN.